O programa Maravilha de Mulher está começando e hoje com uma convidada muito especial, a doutora Yasmin Rosário, ela que é a dentista diferente. Muito obrigada, viu, doutora, pela presença no programa Maravilha de Mulher. Imagina, eu quem agradeço o convite por estar aqui. E ela leva o título pelas redes sociais de A Dentista Diferente. Por que esse título? Bom, eu levo o título de dentista diferente, é um personagem que eu criei esse personagem ainda na faculdade, porque desde a faculdade eu vou para outro lado da odontologia, né? A gente está acostumado a conversar sobre odontologia estética, né? Botox, preenchimento, faceta, clareamento. Eu sou a dentista que eu vou para um lado para dar voz para públicos que ainda não têm um acesso tão grande a uma odontologia de qualidade que merece tanto quanto a estética e todas as outras áreas. Que bacana, né, gente? E a gente olha uma menina, né? Quem é a doutora Yasmin? Me conte um pouquinho de você. Bom, eu sou formada pela Universidade de Taubaté, eu sou pós-graduada no Hospital Sírio-Libanês em odontologia hospitalar e pacientes com câncer no Hospital Albert Einstein. Eu sou formada numa universidade particular, né? Graças a Deus tive todos esses acessos, né? Pelos meus pais. E hoje eu trabalho em função de públicos diferenciados na odontologia, como pacientes com câncer, pacientes deficientes, ou até mesmo um público mais voltado a pacientes soropositivos, todo esse público que merece um pouquinho mais de atenção e de cuidado. E que infelizmente muitas pessoas se afastam desse público, né? O atendimento ele já não tem total acesso por muitos constrangimentos, né? Sim. A gente até, né, quando fomos montar o personagem, até num curso de marketing que eu fiz, porque eu não tenho nem ninguém da área da saúde na família, então pra mim é muito complicado, né? Daí eu fui fazer um curso de marketing e fui me desenvolver nessa área, resolvi montar o personagem e daí todo mundo falava, nossa, o trabalho que você faz é bem diferente dos outros. E aí ficou essa frase, eu falei, pronto, então vai ficar realmente o dentista diferente. Hoje é uma marca registrada minha e aí hoje eu carrego com muito amor esse título. Que delícia, né, gente? É bom, né? Eu conheci já a doutora há alguns anos, né? Já tem uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 anos já que a gente se conhece. É só a carinha que é nova. Que bom, né? É bastante tratamentos cosméticos. Com certeza. Mas me conta, doutora, como está sendo hoje trabalhar com esse público diferenciado? Como que nasceu no seu coração esse desejo? Olha, eu falo que nasceu quando eu era bem pequenininha. Eu estudava em escolinha pública e na minha época a sala para crianças especiais eram separadas das salas de crianças que não eram sindrômicas. E a minha mãe até falava que ela recebia bilhete toda semana da professora, porque a Yasmin, na hora do intervalo, não vai pro parquinho. A Yasmin desaparece, a gente vai achar a Yasmin na sala com as crianças deficientes ajudando a professora. Então, isso sempre foi algo natural. Hoje eu sei falar em Libras e eu aprendi isso sozinha, porque quando eu tava no meu primeiro aninho da escola, eu tinha um amiguinho que ele era surdo e mudo, e aí eu resolvi aprender para ele ter alguém para conversar. Então, esse chamado, ele assim, é realmente uma coisa que vem de Deus e vem desde que eu era pequenininha. Aí eu fui crescendo, fui escolhendo a profissão, fui trilhando o meu caminho e no meu primeiro ano da faculdade havia um projeto de extensão que cuidava só de crianças deficientes da minha universidade, da minha querida professora Lucilei, minha mestre de vida. E aí eu comecei a participar desse projeto, até então como voluntária. No segundo ano eu passei para bolsista e fiquei até meu último ano da faculdade. E foi aí que eu realmente vi que eu estava assim no caminho certo da odontologia, né? Eu escolhi odontologia porque eu sempre acreditei que o sorriso pode mudar o dia e a vida das pessoas, né? Nós temos inúmeras histórias aí para ser contadas de pessoas que tiveram sua transformação através do sorriso. E aí eu me encontrei um pouquinho a mais, né? Eu acho que eu falo que hoje eu sou 100% realizada escolhendo essa área que eu atuo.
Dá pra perceber, né, gente? Que é dela mesmo, né? Vários Fala, coraçõezinhos né? aqui. Vários coraçõezinhos. Vários coraçõezinhos aqui. Isso mesmo, né? E hoje você faz o mestrado. O seu tema de mestrado, ele tá ligado ou não Tá, ele tá ligado a todos esses públicos. Hoje eu tô me formando mestre também na Universidade de Taubaté. Eu falo com bom filho a casa torna. Eu passei por outras instituições maravilhosas, mas eu fiz questão de fazer um meu mestrado lá na minha universidade. Hoje eu faço mestrado, a gente chama de biologia do sistema estomatognático, ou seja, estomatologia. Eu pego doenças voltadas à boca e todos esses públicos, pacientes deficientes, pacientes com soro positivo, grávidas, pacientes com câncer, eles têm muitas lesões, né? Esse público diferenciado acabam tendo lesões na boca e foi por isso que eu escolhi ser mestre em doenças da boca, justamente para na minha vida clínica isso poder realmente me ajudar e me auxiliar. E a doutora também é mãe, né? Sou mãe da pequena Helena, que está agora dormindo, pra gente poder fazer esse lindo programa. A Helena tem quantos anos? A Helena tá com 2 anos e 5 meses e ela é uma figura. Todo mundo que acessa o meu perfil adora conversar com a Helena. E você foi mãe nova? Fui mãe nova. Conta um pouco pro pessoal de casa como foi lidar com isso, né? Porque você tava numa ascensão acadêmica. Tava. Não é? E aí a gravidez, né? Com certeza tem mães em casa, mulheres também pensando sobre isso, né? Sim. Vivendo esse momento. E não é impossível. Na verdade, quando você descobre a gravidez e tudo mais, você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, a minha vida acabou. E aí, conforme a criança vai se desenvolvendo, você vai vendo que não é. Dentista é um profissional autônomo, acho que poucas pessoas sabem disso, a gente não tem carteira assinada, então se a gente trabalha, a gente recebe. Então, infelizmente, eu tive que voltar com a Helena muito novinha, mas tudo tem um lado bom, porque hoje a Helena ama estar no consultório, isso para ela como criança não é um problema, eu fico muito feliz e tem sido um desafio, principalmente porque quando antes de eu engravidar, eu já estava prestando a prova do mestrado, porque eu já sabia que era isso que eu queria. E aí, quando veio ela, eu até cheguei a passar no mestrado aqui de São José, mas não me aceitaram na entrevista porque eu estava gestante. Uhum. E aí, hoje, quando eu decidi voltar, porque daí eu fiquei um tempo parada com os estudos só na vida clínica, e aí eu falei, não, eu vou prestar o mestrado. E eu lembro até hoje que eu estudei para a prova da Unital com a Helena num braço e os artigos na mão, e eu ficava tentando fazer ela dormir lendo os artigos, falando, ai meu Deus, se for da sua vontade vai dar certo. E graças a Deus deu certo. A Helena, nossa, ela super me apoia, ela faz da minha vida muito mais colorida e não é um mar de rosas, porque às vezes ela tá super enjoada e eu preciso terminar um artigo, inclusive se o meu orientador estiver assistindo, eu vou terminar o artigo pra você ajudar. Isso mesmo. Nós vamos terminar esse artigo. Então você tem que lidar, né? Não é só a Helena, também tem o marido, então assim, você tem que ser uma mulher maravilha, casa, né? Você tem que ser uma mulher maravilha. Eu falo que é maravilha de mulher. Você tem que ser, tem hora que eu ativo o modo Mulher Maravilha mesmo, que eu tenho que fazer tudo. Aí tem que fazer comida, tem que dar amor pro marido, tem que dar amor pra filha, tem que estudar pro mestrado, tem que ir pro consultório, porque tem paciente ligando com dor. Então, assim, a gente se desdobra, mas a gente é mulher e consegue. Então o programa ele tem essa característica, doutora, de trazer mulheres reais aqui para as entrevistas, né? Para mostrar para o pessoal de casa que muitas vezes a gente olha nas redes sociais e acha que é tudo perfeito, tudo maravilhoso, e na realidade nós somos mulheres, nós temos os nossos desafios todos os dias, né? Por isso que eu sempre gosto, é sempre uma surpresa eu perguntar da vida pessoal, né? Ninguém espera que eu vou perguntar da vida pessoal, mas eu gosto de perguntar porque é algo que as mulheres acabam sentindo isso, né? Porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia, muita gente trabalhando em casa, tendo que ter esse acúmulo de papéis, né? Porque uma hora a gente era só mãe, uma hora a gente era só profissional, e hoje muitas das vezes a gente está junto todos os papéis dentro de casa, e por isso essa curiosidade sempre, né? E eu sempre costumo falar para as mãezinhas que vão até meu consultório, eu falo, mãe,
você não é obrigada a dar conta de tudo. Sempre vai ter um âmbito da tua vida que você vai falhar. Por exemplo, todo dia tem um âmbito que eu falho na minha vida. Isso eu falo até nas minhas redes sociais muito abertas. Por exemplo, hoje é um dia que eu tô falhando na minha vida como estudante. Porque hoje eu não vou conseguir pegar nas minhas coisas do mestrado. Então hoje eu tô aqui na minha vida profissional, daqui a pouco eu vou pro consultório. E à noite, hoje é folga do meu marido. Então à noite eu vou dar atenção pro meu marido e pra minha filha. Então hoje eu falhei como? Hoje eu falhei como estudante, como acadêmica. Amanhã, talvez eu não fale como acadêmica, mas talvez amanhã eu fale, por exemplo, com meu marido, eu não consiga dar tanta atenção para ele. E aí nós vamos, eu acho que é importante esse auto-perdão de si mesmo, esse abraço consigo mesmo, porque sempre vai ter um âmbito da sua vida que vai ser natural falhar, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Que nós precisamos manter esse equilíbrio, né? Sim. Não dá para sempre falhar na mesma área. Por exemplo, o acadêmico, né? Não dá pra todo dia falhar no acadêmico. Não dá, minha orientadora me cobra. Um dia, tudo bem, mas os outros dias vai precisar. E quais são os seus projetos futuros? Bom, eu quero agora ter um espaço só meu, que já está em construção. Infelizmente, a pandemia ela atrapalhou um pouco dessa questão profissional de eu ter um espaço só meu, mas eu acredito que tudo isso em breve vai passar e eu vou poder estar lançando um negócio meu onde eu possa praticar a minha odontologia. Hoje a minha odontologia ela é uma odontologia preventiva. Eu acredito nisso. Eu quero ir para o doutorado, eu vou cometer essa loucura. Quem tem título sabe que é bem louco você sair de um e já ir para outro, mas eu vou, porque amanhã a Helena vai querer entrar no inglês, o pai tá terminando a faculdade, o pai vai querer um MBA, então o momento meu realmente vai ser agora. Então, continuar nos meus títulos e ampliar o meu projeto social que hoje eu faço. Quanta novidade, quanta coisa boa. A doutora Yasmin, ela volta comigo no próximo bloco falando um pouquinho dessa questão social, desse projeto social. Fique aí, não saia daí, já voltamos. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no For Bride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de R$980 a R$2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas.
maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar o seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Yasmin Rosário. Ela está conversando um pouco com a gente sobre odontologia e ela é a dentista diferente. E nós vamos falar agora então, doutora, sobre essa questão da odontologia para pacientes com deficiência, né? Eu, Aurora, não sabia que existia um profissional específico para isso, né? Eu acredito que muitas pessoas em casa também não saibam. Me fala um pouquinho de como foi isso, como que você descobriu, você já disse que foi na faculdade, né? Sim. E sobre a demanda. Bom, Aurora, é muito importante quem tem uma criança deficiente em casa levar para um especialista, porque quando nós vamos estudar a parte da faculdade, né, vamos se especializar nessa matéria, nós aprendemos todas as síndromes, todas as possíveis lesões, preparo psicológico, porque tem pacientes que têm mais medo que outros, então isso é muito importante, mas em São José, em São Paulo, no Brasil, são poucos profissionais, assim, pouquíssimos mesmo. É uma especialidade muito bonita, mas nem assim o próprio governo dá tanta atenção. Por exemplo, fala uma UBS que você já foi e você viu um dentista especialista em pacientes deficientes. Entende? É uma questão mesmo governamental, é uma questão que você tem que ter muita atenção. E eu fui para essa área justamente para nadar contra a maré, né? Na minha época de faculdade, tinha sido aquele lançamento das lentes de contato, sabe? Dos famosos. Sim. Então, todos os meus amigos da faculdade estavam fazendo TCC nessa área, tava querendo se descobrir. Eu tava nadando contra a corrente. Por quê? Porque aonde não tem demanda, onde tem demanda, mas não tem mercado, eu sempre encontrei ali uma oportunidade de fazer a diferença. E eu gosto bem de deixar claro que não é nem por questões financeiras, porque é quase nula o retorno financeiro desse tipo de trabalho. E, infelizmente, por uma questão social, a maioria dos deficientes, eles acabam nascendo por algumas falhas de informação. Por exemplo, a informação de que não se deve usar drogas durante uma gestação, isso pode ocasionar uma criança sindrômica, ou, por exemplo, primo com primo, casar e ter relação. Isso tudo são questões mesmo são sociais, questões sociais que nós precisamos derrubar essa barreira para poder estar à frente disso e estar com essas pessoas, né? E aí essas crianças ou essas pessoas deficientes, elas precisam de um tratamento específico. Quais seriam, assim, algumas dicas? Eu costumo falar que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, se alguma mãe que está assistindo a gente acabou de ganhar um bebezinho ou descobriu que seu filho tem alguma síndrome, eu sempre aconselho realmente, né, a nos procurar. Por quê? Quando você mantém isso na odontologia, em qualquer área, você mantém a prevenção como base, você cresce... você faz com que a criança cresça num ambiente mais favorável para o cirurgião dentista e para ele também, porque infelizmente, como esse público não tem profissionais que atendam, que tenham uma cadeira específica para colocar, para fazer um transporte de um deficiente até a cadeira,
eles acabam não indo. E quando a criança está reclamando de dor, infelizmente tem tanta coisa para se fazer na boquinha daquela criança ou daquele adulto que fica um pouco difícil salvar os dentes. Sim. Então, a minha dica principal é prevenção. Leve até um dentista, de preferência especialista, porque nós vamos saber lidar com questões psicológicas para não gerar nenhum trauma na criança, porque a boca é uma coisa muito íntima. E vamos manter uma prevenção para que aquele dentinho seja saudável, para que a mãe escove aquele dente desde que a criança nasceu e possa estar desenvolvendo uma dentição bem saudável. E precisa de um consultório também com acessibilidade, né? Sim, hoje, graças a Deus, a Vigilância Sanitária já colocou como regra que todos os consultórios têm que ter acessibilidade. Tem que ter um banheiro acessível, tem que ter rampa, se tiver escada tem que ter elevador. Isso é uma luta muito grande, mas muito nova. Isso foi uma conquista de apenas 7 anos atrás. Muito recente. Extremamente recente. E para as faculdades também, né? Você comentou comigo que poucas são as faculdades do Brasil. Exatamente. Os meus mestres da faculdade, da OPD, fizeram um levantamento e, pasme, Aurora, tem estados que não tem a matéria que ensina, por exemplo, os graduandos de odontologia a cuidar de pacientes deficientes. O MEC não existe obrigatoriedade nessas matérias, elas são matérias optativas. Na verdade, do estado de São Paulo, só há apenas uma faculdade que tem essa matéria como uma matéria obrigatória. Todos os restantes são matérias optativas, ou seja, participa quem quer. E como a procura, depois o financeiro não é atrativo, Sim. Esse curso optativo fica realmente como segunda opção, né? Sim, acaba ficando de lado e é até muito difícil você encontrar especialização, porque não forma turma, né? Às vezes até tem pessoas que querem se especializar, mas se a turma não está formada, infelizmente não abre turma e as pessoas acabam deixando de lado e vão fazer outras especialidades. Sim, e aí você disse pra gente que você participa de um projeto social. Sim, o meu projeto social é a Dentista Diferente. Eu criei uma cartilha de higiene bucal pessoa com deficiência que abrange todas as síndromes reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde até o ano de 2015. Ela foi aprovada até pelo Ministério da Saúde na ala de pessoas com deficiência. Hoje eu levo essa cartilha para empresas, para faculdades, para quem quiser conhecer um pouco sobre essa cartilha, e eu realizo palestras, né? Hoje, esse é o máximo que eu dentro da minha realidade consigo fazer, porque só tem uma grande empresa que me apoia e me patrocina, que é a American Burrs, que é uma empresa de brocas de acabamento odontológica. Ela muitas vezes, né, me ajuda custeando a viagem ou até mesmo me dando brindes para sortear. E a única empresa que até hoje, assim, me apoia, porque grandes empresas que poderiam estar me ajudando com pastas, escovas, fio dental, enxaguantes bucais, eles acabam não dando, às vezes, tanto acesso a esse tipo de projeto, o que é uma pena, né? Uma pena. E também essa questão de que nós estamos vivendo, né? Porque antes você ia presencialmente. Sim. Fazer isso, né? Fazer as palestras, né? Dar essas instruções todas. E agora, em virtude do isolamento social que nós estamos vivendo, isso passou a ser virtual. Você consegue fazer isso ou não consegue ainda? Consigo. No meu Instagram, eu tô fazendo uma live toda segunda-feira, trazendo temas voltados à pessoa com deficiência. E algumas universidades que já haviam me convidado para estar palestrando esse ano estão transferindo os seus congressos de forma online e eu estou participando. E a minha cartilha, ela tem download gratuito de qualquer aparelho de celular, computador ou tablet. É tudo dentro do meu Instagram. Tem um link lá, você clica nesse link e pode baixar de forma gratuita. Isso, nós vamos colocar, tá, o Instagram da doutora Yasmin aqui, porque aí as pessoas podem seguir, pode também buscar a cartilha que ela está lá, né? Sim. E conhecer melhor esse trabalho. Doutora, e além deste projeto, né, que tem acompanhado aí pelas redes sociais, hoje você atende em quais locais? Hoje eu atendo na Clínica Escudeiro, que fica ali na Rua Santa Clara, número 45. Hoje eu atuo lá dentro, é uma clínica super acessível, tem vários tipos de procedimento, fora os que eu faço, né? São vários profissionais e é uma clínica que eu gosto muito de falar sobre ela, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Clínica Escudeiro,
porque a Escudeiro hoje ela trouxe um aparelho, por causa do coronavírus, um esterilizador de ar. Então, todo mundo que vai até a clínica pode vir em segurança, que realmente eles estão apostando bastante em paramentações para que durante esse período de pandemia as pessoas não deixem de procurar o dentista e procurem com uma segurança. Sim. É porque assim, já os instrumentos todos já são esterilizados, né? Mas aí seria o ar, explica um pouco pra gente. Sim, é um aparelho que fica em cada ambiente da Escudeiro e ele fica ligado... Como se fosse um ar-condicionado. Só que ele esteriliza todo o ar. Ele é um ar que, através de uma luz ultravioleta, tem toda uma especificação lá, ele deixa o ar todo estéril. Então, quando, por exemplo, na recepção, as pessoas têm que ainda continuar de máscara por causa do distanciamento, né? Sim. Mas, por exemplo, já entrou no meu consultório, eu fechei a porta e já pode tirar a máscara, conversar tranquilo lá comigo e trazer, até porque pacientes sistêmicos, né? Eles são grupos de risco, né? Frente ao coronavírus, mas a dor de dente não vai esperar o coronavírus ir embora. Né? Então, lá é uma clínica que eu me sinto muito valorizada como profissional, muito segura. Sim, eu até li sobre um médico aqui de São José comentando sobre isso, que o quanto de outras patologias terem aumentado justamente por conta desse medo que as pessoas têm de ir ao médico ou de ir a uma clínica e tudo mais. Então, não dá para deixar para depois, né? Não é um sair para ir ao shopping, é realmente um sair para procurar saúde, né? Exatamente. Então, bom saber que a gente já tem em São José dos Campos clínicas, né? Que estão se protegendo, né? Nos protegendo de modo geral, né? Sim. Isso é muito bom. Doutora, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que você tem sobre hipnose. Sim, é um certo? projeto muito bacana. É um assunto bem interessante, hipnose, né? Dá uma pinceladinha aí para o pessoal de casa já ficar aguçado do tipo, o que é a hipnose para crianças? Bom, então eu vou falar que se você tem medo, não precisa ser para crianças, pra não. Todo Esse mundo? é para todo mundo. Então, se você tem medo de dentista e realmente não procura dentista por medo, a minha dica é assistir o próximo bloco que eu tenho uma solução muito legal para te dar. Fique aí, hein? Não sai. O programa Maravilha de Mulher volta já e no próximo bloco falando sobre hipnose. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12 3302 5325. E tem WhatsApp?
Tem o WhatsApp, é o 11 99440 5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas a pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Está de volta e nesse bloco estamos conversando com a doutora Yasmin Rosário, ela que é a dentista diferente e que vai falar pra gente sobre hipnose. Eu não sabia que ela também é uma profissional desta área. É minha carta na manga. É a sua carta na manga. É minha carta na manga, literalmente. Que delícia. E não é só hipnose para os pacientes da odontologia, né? Você Sim. também atende, atua neste mercado, né? Atuo até nesse período de pandemia, é até bom porque eu vou até a casa das pessoas, né, para tornar um pouco mais cômodo para o paciente e também pela segurança. E eu atuo dentro da odontologia e fora. Fora nós temos hipnose de emagrecimento, hipnose para parar de fumar, nós temos hipnoses para cura de alguns traumas, por exemplo, uma depressão pós-parto, a hipnose ela ajuda bem. E dentro da odontologia nós atuamos na hipnose para controle do medo do dentista, controlar a saliva do paciente, controlar a dor. O controle da dor também é muito legal da hipnose. Anestesiar a boca sem anestesia de verdade. Delícia! Isso é muito bom, né? Eu sempre falo que o pior de ir ao dentista é a anestesia. Então, nesse caso, você já pegaria aí, né? Sim, eu pego aqui. Embora lá na Escudeiro a gente tenha aquela anestesia sem dor, eu não sei se você já ouviu falar. Lá nós temos uma máquina que é uma anestesia indolor. Mas às vezes, só do fato de estar ali, o paciente Sim. já não quer. Aí nós entramos com a hipnose também para a criançada que já não gosta muito de ir no dentista, para controlar, para deixar a criança mais calminha. Mas vou ser bem sincera pra você, são mais os adultos que pedem pra mim a hipnose do que as crianças. Com certeza. E assim, existe um pouco assim de preconceitos em relação à hipnose, né? Quando a gente pensa em hipnose, pensa que tá ligado a algo espiritual. E não é, né, doutora? Não. É totalmente científico, né? É extremamente científico. Nós temos uma gama de artigos em locais bem conceituados como o PubMed. Se você digitar lá hipnose, você vai achar vários artigos comprovando. É uma coisa, a hipnose ela é uma área neural mesmo, você trabalha com várias faces aí do cérebro, é muito bacana, é muito positivo. E aí você disse que uma grande das procuras para quem tá querendo parar de fumar. Sim, porque acaba que eu tô atendendo o paciente, vou dar aquele puxãozinho de orelha, você fuma? Ai, fumo. Pô, por que você não para de fumar? Ai, porque eu não consigo. Você quer parar de fumar? Ai, eu morro de vontade de parar de fumar. Tem paciente até que me relata que tentou 7 vezes parar de fumar e não conseguiu. A gente brinca, tentou 7, caiu 8, né? Falo, então, se você quiser, tem a hipnose para parar de fumar. E realmente acontece. Eu preciso apenas de uma coisa, Aurora, para o paciente parar de fumar, ele querer. É só isso. A hipnose, eu costumo falar, não sou eu
que faça o paciente parar de fumar, é ele. Porque não é o meu cérebro, é o cérebro do paciente tendo poder sobre si mesmo. Então a hipnose é um conjunto de chaves de indução, onde eu tento induzir o paciente a hábitos saudáveis. Certo, e aí substituindo esses hábitos. Sim, o hábito de fumar, claro que cada paciente vai ter a sua particularidade, mas no geral eu substituo pelo hábito de beber água, por exemplo, que é um hábito muito saudável. Então, até tem paciente que fuma e me fala assim: ai, toda vez que eu tomo aquele cafezinho, já me vem logo aquela vontade de fumar. Eu começo a substituir esse hábito, são sessões de 1 mês, durante 1 mês, todos os dias, fielmente, no mesmo horário. Quanto tempo? São 30 minutos de sessão. Por 1 mês, todos os dias no mesmo horário, porque você precisa programar o cérebro. Então, eu costumo sempre agendar um horário com o paciente que todo dia ele tem que estar disponível para mim naquele horário. Até final de semana. Até final de semana. É um mês muito intenso. É uma dedicação total sua, né? Sim, porque eu não consigo pegar outro paciente, né? Realmente. Porque a sua agenda fica bem travada, né? Porque Fica. você precisa estar presente em São José dos Campos, por exemplo, Sim. naquela cidade. Você não pode viajar, você não pode fazer nada. Não posso. Porque você precisa ter esse controle, né, com o paciente. Sim, mas o resultado é muito gratificante. Eu já vi, assim, fumantes ácidos de 5 a 7 cartelas por dia realmente vir a parar de fumar, porque queria mesmo, queria sair desse hábito e hoje, graças a Deus, estão aí limpos desse mal. Isso sem medicamento, sem nada que vá prejudicar o organismo. Tudo de forma limpa, clara e natural. E como você descobriu a hipnose? Na faculdade, meu primeiro ano de faculdade, eu assisti uma palestra do meu mestre Rogério Castilho, sobre hipnose na odontologia. Aí eu procurei os cursos dele e comecei a fazer os cursos dele. Comecei primeiro na área odontológica, me apaixonei porque os resultados são realmente assim encantadores e comecei a partir para outros tipos de área. Hoje seus pacientes, eles são assim, em quais setores? Quais a procura maior? Fumar, emagrecer? Qual? É que assim, eu não divulgo muito esse trabalho porque a odontologia ela acaba tomando boa parte do meu dia. Mas aí o que acontece? O paciente comenta comigo que quer parar de fumar. Aí eu falo pra ele. Aí fumante adora conhecer o clubinho dos cigarrinhos, né? Aí ele conta pro clube do cigarrinho que quem quiser parar pode chamar da Terezinha que ela resolve. Aí começa a me chamar. Aí a esposa do chefinho do clube do cigarrinho quer emagrecer. Aí eu falo, tem hipnose para emagrecer. Aí isso vai levando e vai levando. E no geral, quando não é dentro da odontologia para pacientes que têm medo de ir ao dentista, costuma ser para emagrecimento e para parar de fumar. E você utiliza da hipnose também no seu dia a dia para você? Uso porque eu tenho doenças crônicas, né? Eu tenho um problema no pâncreas, então eu tô numa fase, num estágio da minha doença que o meu remédio ele não faz mais tanto efeito pro controle da minha dor. Então eu costumo usar a hipnose para poder aguentar no dia a dia. Eu até vi um story seus, né? Falando com relação a isso, ao remédio que você não estava conseguindo ter acesso, né? Todo mês, todo ano eu passo por esse perrengue. O Estado não fornece o meu remédio e aí é incrível, porque o Estado não fornece o remédio só pra mim, sabe? Tipo, todas as outras pessoas de outras idades que pegam o mesmo remédio que eu, o remédio chega. O mesmo remédio, a mesma concentração chega pra todo mundo, menos pra mim. Eu brinco que eu acho que eles veem a minha idade e falam, essa menina não precisa de remédio, não vou mandar pra ela, não. E infelizmente, mas a hipnose me ajuda muito nisso. Até questão da Helena, né? A Helena, ela tem um soninho bem controlado, isso tudo com auxílio também da hipnose. Sempre que eu posso utilizar para o bem dela, eu realmente utilizo. Controle de respiração também faz parte da hipnose, também porque nós estamos numa era muito digital, tudo acaba cortando o nosso sono, contas, né? Um momento de pandemia deixa a gente muito preocupada. Sim. Sempre que eu posso utilizar a hipnose, eu realmente utilizo. Sim. Então, também dá para ir para outras áreas. As pessoas que são ansiosas também podem procurar. Sim, síndrome de pânico, depressão pós-parto, tudo isso a hipnose consegue auxiliar. E você tá falando e eu estou imaginando aqui, né? A hipnose lá do Pica-Pau, né? Do Pedro. Não é nada disso. É possível
eu comer algo pensando que é outra coisa? Isso é chamado de hipnose de palco, eu não vou mentir. É possível. Por quê? Porque o seu cérebro, ele é capaz de maravilhas. Então, eu posso, por exemplo, te colocar em transe. E se você alguma vez na sua vida experimentou um champanhe, uma bebida alcoólica, eu posso te colocar em transe, te dar este copo de água e falar pra você, enquanto você tá no transe, que esse copo de água é uma bebida alcoólica, que vai bater bem forte, que você vai voltar bebinha de tudo. Você vai voltar bêbada. Era bebida alcoólica? Não. Por que você voltou bêbado? Porque o seu cérebro tem a memória de quando você bebeu e ficou bêbado. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas às vezes querem alguma coisa da hipnose que elas nunca, né, elas nunca não tiveram. viveram. Por exemplo, se você nunca tomou anestesia no dentista, não adianta. Eu não vou conseguir anestesiar sua boca com hipnose, porque o princípio do anestesiar é eu voltar você à memória de quando estava anestesiado, que você não sente a língua, que fica tudo adormecido. Então, e se a pessoa não sentiu isso como vivência, ela não vai conseguir. Não, porque o cérebro não consegue resgatar essa memória. A hipnose basicamente é isso, ela é sempre um resgate de algo, mas ela também livra algo. Então, por exemplo, a pessoa tem algum trauma de algum momento, de alguma situação. Por exemplo, tem mães que o parto é extremamente traumáticos, né? Então, nós conseguimos substituir essas memórias para um momento mais feliz. Um momento bom, de bem-estar. E aí ela consegue lembrar e, de repente, viver algumas emoções e querer um novo parto, né? Por exemplo, engravidar novamente. Sim, exatamente. Ou ela até relembra como foi, mas ela sente uma sensação de paz quando ela lembra. E não aquela angústia que normalmente nós lembramos, né? Então, é bem sugestivo para essas pessoas que estão vivendo esse momento, né? Agora na pandemia, de repente estar sofrendo por alguma coisa, né? Por uma falta de um trabalho, ou algo, né? De não estar conseguindo pagar as contas, para reviver coisas boas e aflorar isso, né? Sim. Doutora Yasmin, agora, pra gente, nos minutinhos finais da nossa entrevista, né, aqui, né, me conte aí, algo que foi muito interessante, ou algo que foi muito divertido, de algum caso de hipnose que você viveu. Foi comigo mesmo, quando eu tava no curso. Eu não bebo bebida alcoólica, mas eu sempre tive a curiosidade de saber como que era ficar bêbada, sempre tive. Aí o instrutor meu de hipnose perguntou assim: alguma vez você já experimentou alguma bebida? Falei, nos 15 anos, né, a gente costuma brindar com um champanhezinho ali, só encostei na boca. Ele falou, ótimo, isso é o suficiente. Ele me colocou em transe, ele pediu uma água com gás, né, porque é um champanhe, então teria que ser uma água com gás. Ele me deu água com gás e eu voltei completamente bêbada. Essa é a única memória, assim, de toda a minha vida que eu tenho, de quando eu fiquei bêbada com água com gás. E foi maravilhoso. E o melhor é que você volta sem ressaca, você volta tudo normal. Essa foi uma das situações mais divertidas. E também, eu até cheguei a postar no Instagram há um ano atrás, não sei se você viu, que eu fui fazer hipnose numa menininha de 4 aninhos para eu conseguir fazer um canal. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, que com 4 anos a criança ainda não segura a bexiguinha. E eu projetei ela, porque assim, durante a cadeira eu sempre projeto você para um lugar que você queira estar. E ela gostava de praia, e eu projetei ela para praia. Quando a criança pisa na água, qual a primeira coisa que a criança faz? Faz o xixi. E aí eu esqueci desse detalhe e ela fez xixi na minha cadeira inteira. E tá tudo certo, mas fiz o canal. Ela tá super feliz ali com o canalzinho feito, gosta de ir no dentista, então o objetivo atingido com sucesso. Por isso que a doutora Yasmin é chamada de a dentista diferente. Por quê? Porque ela utiliza, né, de técnicas que vão fazer com que os pacientes fiquem mais tranquilos, mais sossegados, não tenha medo do dentista. Sim. Parabéns, viu, doutora, pelo seu trabalho, pela sua atitude mesmo de querer ajudar essas pessoas com deficiência. Eu sei que é a minoria que pensa assim, né? Infelizmente. E eu agradeço a sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Imagina, eu quem agradeço o convite. Para mim é um prazer trazer um pouco mais desse meu trabalho tão diferenciado para tantas mulheres que estão assistindo o programa hoje. O programa Maravilha de Mulher já volta. Fique aí, não saia daí.
Se você tá querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, o Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e tá aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho, porque é maravilhoso. O programa Maravilha de Mulher está de volta e agora nós vamos receber a doutora Stephanie Azevedo. Ela que vai falar um pouco pra gente sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais, com deficiência, tá? Nós estávamos falando aqui com a doutora Yasmin sobre essa parte odontológica, né? Dos direitos e que as pessoas têm, né? De um especialista. E aí, nada melhor do que a gente falar de justiça, né? Acho muito válido e acaba sendo, embora já seja uma particularidade que tenha desde sempre, só em 2015 que foi feito um estatuto, né, da pessoa com deficiência. E esse estatuto trouxe muitas vitórias para essa categoria, né? É legal também a gente falar que são em torno de 23% da população. Isso é mais ou menos... É um número grande, né? É um número grande, chega ali a 45 milhões de pessoas. Então é muita gente que precisa ser protegida e que precisa ter direitos, né? Sim, com certeza. E muitas dessas pessoas, elas às vezes não querem usufruir dos direitos que ela tem, né? Sim, e às vezes elas não sabem desse direito, porque não é amplamente divulgado, né? E às vezes a pessoa ali passa por apuros, por uma exposição, por desconhecimento mesmo de saber que tem aquele direito. Essa lei, esse estatuto garante o quê, basicamente, para as pessoas? Olha, falando... Gente, eu estou com uma colinha aqui, tá? Para não ficar nada fora, porque eu acho importante a gente falar de tudo, né? Sim. Na parte da educação, antigamente, antes desse estatuto, as escolas ou qualquer instituição de ensino, ele podia cobrar, gente, isso chega a ser um absurdo a gente pensando hoje, podia cobrar mais se aquela pessoa tivesse uma necessidade especial. Então, para ela poder oferecer um acesso àquela instituição de ensino, eles cobravam essa taxa. Essa taxa hoje é considerada crime, podendo, inclusive... incidir penalmente. Então a empresa que venha a cobrar essa taxa, né, a instituição que venha a cobrar, os diretores ali, eles podem inclusive ser presos de 2 a 5 anos. Então não pode ter a cobrança de taxas extras por a pessoa ter uma necessidade. Além disso, essas instituições, elas precisam ter uma infraestrutura para receber as pessoas com deficiência. Então são as rampas, né, para estar recebendo a cadeira, o acesso a banheiros especiais e até mesmo pessoas especializadas para acolher. Eu acho importante isso porque eu acho que cai muito na questão das escolas, na inclusão das pessoas das crianças com deficiência, né? Sim. Porque infelizmente, ainda tem muitas escolas que, mesmo sendo lei e mesmo sendo crime não acolher,
ainda não aceitam as crianças especiais, ainda não tem profissionais habilitados para estar com essas crianças, porque hoje não tem mais aquilo de classes especiais. Não existe mais aquela sala, né, específica, né? Exatamente, porque tem que ser inclusivo. Só que tem crianças que têm uma necessidade que vai precisar de uma pessoa ali do lado. E essa instituição de ensino tem que ter essa pessoa habilitada. Mesmo se ela for uma da rede privada. Mesmo que ela seja da rede privada. Então, a Uhum. rede privada ela vai ter que contratar a pessoa, e a rede pública, mais do Sim. que tudo, tem que ter essas profissionais. Sim, e no trabalho? No trabalho, tem que ter uma reserva de vagas, tá, gente? Então, em todas as empresas, tem que ter essa reserva de vagas para as pessoas especiais. Inclusive nos concursos públicos, que dependendo do estado, pode chegar até 20% da reserva nos concursos para essas pessoas com necessidades. E nós também temos algumas coisas, alguns direitos já estabelecidos ali, então, também no dia a dia, né? De locomoção. Sim, esses locais que for, por exemplo, a empresa que for... e daí tem, eu não trouxe aqui porque ia ficar muito cansativo, que daí tem um número, empresa que tem até X funcionários, Certo, isso, é muito específico, né? Mas a empresa ela vai ter que oferecer o banheiro ali especial, de uma forma que vá acolher essa pessoa, se precisar um refeitório. Essa pessoa ela não pode ser limitada de forma alguma a se locomover pela empresa ou a ter acesso a qualquer coisa que seja. Então a empresa tem que se adaptar. Sim. E tem os benefícios também de carro, né? Porque é o que mais tem falado, né? Com relação à compra do carro. Exatamente. A questão dos impostos. Eu acho até legal a gente falar, porque muitas vezes as pessoas ainda estão falando bastante dessa questão do carro, né? Isso. Porque o carro também, lógico, porque gira em torno de 30%. Por quê? Porque não é cobrado o ICMS e nem o IPI. Então, gira em torno de 30% de desconto que a pessoa com deficiência tem na compra de carro. Só que, além disso, muitos municípios, eles também dão anuência no IPVA e no IPTU. Isso não é uma regra, mas muitos municípios têm oferecido. Fora isso, nesse âmbito de... tem a preferência de restituição do imposto de renda. Então, os primeiros impostos de renda a ser restituído tem que ser das pessoas com deficiência. Então, são várias questões burocráticas ali que podem ser muito úteis, né? É importante as pessoas de casa que tem alguém que tenha alguma deficiência em casa, ou a própria pessoa seja portador de alguma deficiência, tenha clareza de todos os seus direitos, né? Com certeza. Para usufruir de tudo aquilo que ela pode usufruir, né? Eu acho a questão também da cultura e do lazer. Eles têm que ter acesso, tá, gente? Todo mundo tem direito a ter esse acesso. Então, os cinemas têm que ser adaptados, teatros também. As piscinas, né? As piscinas, né? Os clubes ali que recebam pessoas. Por exemplo, agora aqui, na verdade, a nível Brasil, tem tido bastante sessões especiais de cinema para as crianças com autismo. Então, claro que nessas sessões específicas, às vezes as crianças ali vão se sentir, as crianças e os pais, muito acolhidos, porque vão ter várias mães que você vai poder até ali trocar uma experiência em relação a esse assunto. E tem alguns graus de autismo que as crianças acabam falando um pouco mais alto, né? E ali não vai ter problema nenhum. Mas é importante a gente falar que, embora tenha essas sessões exclusivas, se uma mãe quiser levar a criança numa outra sessão, lógico, respeitando ali a censura do filme, né? Mas, nossa, vai passar um filme da Disney novo e essas sessões normalmente são no meio do dia. E eu trabalho nesse horário, eu não consigo levar o meu filho. Eu quero levar durante a semana numa sessão normal. O cinema não pode te impedir de entrar por a criança ser especial. Então, o cinema tem que aceitar e tem que ter ali um acesso para essa criança. Existem muitos casos, doutora, de pessoas que são barradas de estar em algum convívio social? Infelizmente, sim. E normalmente tem acontecido muito nos casos do autismo, por questão das crianças não conseguirem, das crianças ou até dos jovens mesmo, né? Porque tem alguns que eles são muito sonoros e eles ficam muito incomodados com questão de barulho. Então, às vezes, um filme que é um pouco mais alto, ele se assustou, ele vai gritar, as pessoas do lado não conseguem ter esse discernimento de
De compreensão, De né? compreensão. Eu falo que é bem daquela questão humana mesmo, né? Exatamente. Eu penso que a ignorância tá tão grande, né? As pessoas olhando só para elas, só para o umbigo, do jeito que elas querem, que Exato. muitas vezes não conseguem se colocar lá no lugar do outro e entender por que foi aquele grito, né? Exatamente, não dá ali porque Né? quer causar uma desordem, alguma É. coisa. É entender, questionar talvez, porque nem sempre a gente vai saber, né? E às vezes já julga a mãe, é aquela criança mal educada, porque o autismo, você não vai olhar no rosto da pessoa e vai falar, é autista. Sim. Então, às vezes, a criança, por algum motivo, tá ali se jogando no chão e você não sabe, vai ver que ela tem uma deficiência e não tá sendo uma birra que ela está se jogando no chão, entendeu? Então, eu acho que ter essa empatia, essa sororidade é muito importante, né? Na questão, falando de acesso, por exemplo, as companhias aéreas também, ela tem que oferecer toda a acessibilidade, né, para essas pessoas viajarem. E, além disso, o acompanhante tem 50% de desconto, tem que ter, por todas as companhias, 50% de desconto. Justamente por isso, porque para não ficar mais caro para as companhias ter uma pessoa para cuidar ou para assessorar as pessoas com deficiência, então a pessoa com deficiência ela tem direito a estar acompanhada de alguém pagando 50% menos. Nossa, é muito interessante, né? Sim, e nem sempre é buscado. Sim, porque aí você não precisa ficar na dependência daquele ajudante, aquela pessoa, aquele auxiliar da própria empresa, né? Sim. Que não conhece a sua rotina. Porque são muitas síndromes, são muitas deficiências, então não tem como colocar ali no pacote. Às vezes o que eu vou fazer para um tipo de síndrome é outro. E nada melhor do que o cuidador, do que o tutor para estar ali, saber a rotina, saber como que vai ser, como que existe pode. algum órgão que a pessoa que tenha um caso desse na família possa procurar para saber os seus direitos, ou um site? Olha, um órgão que eu acho importante ir, porque também tem muitos auxílios que é oferecido para eles, né? Por exemplo, o BCP, que é o LOAS, todo mundo chama de LOAS, mas o nome técnico dele é o BCP, né? A questão do saque do fundo de garantia, enfim, tem várias coisas legais ali que eles podem ter através do CREAS. Tá. Então, os CREAS, eles têm em todas as cidades, né? Então, é importante. Nossa, eu quero saber, Stephanie, sobre isso, qual imposto que eu posso pagar menos, será que eu tenho direito a algum auxílio? Busca o CREAS, que o CREAS está habilitado para prestar todos esses esclarecimentos. O que não pode é ficar com a dúvida, né, doutora? Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Foi muito esclarecedor. Obrigada a vocês pela oportunidade. O programa Maravilha de Mulher está chegando ao final e é muito importante que você fique ligado no canal Fink TV, acompanhe toda a programação e não saia daí, viu? Até o próximo programa. Super beijo!